Olá, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Muniz, eu sou um dos coordenadores aqui do grupo Museólogos Carnavalescos. Preparei minha pluma, mas o cenário está um pouco complicado para poder falar hoje sobre o Clóvis Bornai. Infelizmente passou um ciclone aqui em casa, eu falo de Florianópolis. Não vieram os gafanhotos ainda, mas veio toda a sorte de maldades desse governo, da pandemia, um ciclone, e eu estou no carro, deixando o celular carregando aqui enquanto posso participar aqui dessa live maravilhosa, que tem a Ana, tem o Tony e tem o Mauro Quintais, para poder falar um pouquinho sobre a vida do Clóvis Bornai. O Clóvis, ele nasceu em Nova Friburgo, em 1916, e morreu no Rio de Janeiro em 2005. Ele foi museólogo de profissão, foi carnavalesco e um grande concorrente nos concursos de fantasias de gala nos bailes de carnaval do Rio de Janeiro. O grupo Museólogos Carnavalescos é uma homenagem a esse nosso grande mestre, que foi importante nos dois campos, né? Entre a museologia e o carnaval. Um profissional que a gente escolheu como nosso patrono e fundador do grupo, né, em memória. O grupo, então, tem como objetivo reunir os profissionais museólogos que atuam no carnaval e fazer circular suas experiências, além de discutir temas de interesse como patrimonialização e musealização dos carnavais brasileiros, os blocos de rua, as escolas de samba e, principalmente, os saberes específicos que se constroem em torno dessa importante cultura popular brasileira. Essa já é a nossa segunda live, que conta aqui com a presença do Tony Boita. Tony é museólogo, mestre em antropologia social e doutorando em comunicação pela Universidade Federal de Goiás. É diretor dos museus do IBRAM, em Goiás, e editor da revista Memória LGBT. Boa noite, Tony, seja bem-vindo. Oi, Rafa, boa noite todo mundo. Mauro Quintais é carnavalesco, eu acho que dispensa apresentações, vem trabalhando com carnaval desde a década de 90, né, Mauro? Está hoje, atualmente, em São Paulo, na Império de Casa Verde, e toca um dos melhores programas de entrevista do carnaval, que se chama Quinta com Quintais. Aqui entrevistar um dos melhores entrevistadores do carnaval é uma honra para mim. Muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço esse privilégio de poder estar aqui com gente tão bacana e poder lançar um olhar um pouco diferenciado, né? Um olhar carnavalesco sobre essa figura tão importante que é o Clóvis Bornai. Quando eu falo olhar carnavalesco, é olhar do carnavalesco para outro carnavalesco. Isso aí, obrigado, Mauro. Ana Esternast, desculpa pela pronúncia, é um nome difícil, você me deixou nessa complicada situação. É museóloga, é mestra e doutoranda em museologia e patrimônio pela Unirio-MAST, né? Deixa eu fazer já uma primeira pergunta. Essa live é em comemoração, também se soma às comemorações do mês de orgulho LGBT aqui no Brasil, né? Estamos ainda no último dia do mês de junho. Tony, qual é a importância da gente falar sobre Clóvis Bornai nesse mês de orgulho LGBT? Bom, agradeço aí, é muito bacana estar com todas vocês presentes nessa atividade. Cada vez mais o Rafael me surpreende, cada vez mais se torna uma pessoa incrível no meio de um tornado, estar dentro de um carro, fazendo a transmissão de uma live é algo que entra para os anais da museologia, dos museus e também do carnaval. Tá? Sua companheira que está aí também do seu lado, olha, pirei para vocês. Bom, o Clóvis, ele traz alguns traços que creio que a gente vai debater aqui, que são fundamentais para a memória, para os museus, para a museologia e para o carnaval. Isso traz um Clóvis que poucos conhecem, um Clóvis que foi oprimido, né? Acho que o Clóvis tem duas grandes faces, o Clóvis que foi oprimido, o que muitos LGBTs ainda vivem no Brasil, né? Clóvis pegou um período ditatorial muito forte,
E isso tornou o Clóvis, posteriormente, um grande militante do movimento homossexual. Posteriormente, Clóvis se torna uma grande referência e usa o seu corpo como um fato de militância, como um fato como performance. O Clóvis transforma os museus e também transforma o carnaval, através do seu corpo, através da sua coragem, que atravessou o preconceito e sobreviveu à barbárie e o ódio. Clóvis Bornai, ele é uma referência, às vezes um pouco esquecido dentro dos próprios movimentos, dentro da academia, e muito bem lembrado no carnaval. Clóvis, ele é, sem sombra de dúvida, um protagonista memorável das memórias homossexuais brasileiras, e ele é, sem dúvida, um personagem icônico por usar o seu corpo e colocar o seu corpo como vitrine de um movimento. Legal, Tony. Eu queria fazer uma pergunta para a Ana, para a gente tentar ir lá no início, até um pouco antes do nascimento do Clóvis Bornai. A Ana participou de uma pesquisa pelo NUMUS, o Núcleo de Memória de Museologia, lá da Unirio, sobre a trajetória do Clóvis Bornai, né? Principalmente um enfoque no Clóvis enquanto museólogo. Conta para a gente do que se trata o núcleo e como é que foi realizada essa pesquisa. Oi, Rafael, Mauro, Tony, boa noite. Boa noite a todos que estejam nos assistindo. Antes de tudo, eu preciso agradecer muito e dizer que eu me senti muito honrada com o convite para falar sobre Clóvis, porque se a gente pensar, né, num ícone da museologia do ponto de vista artístico, né, até fazendo um adendo com a fala do Tony, ele seria o nosso ícone pop art, né? Porque o Clóvis, ele foi uma pessoa extremamente criativa, uma pessoa extremamente inteligente, capaz, né? Mostrou por décadas o merecimento dele, como ele conseguiu galgar a carreira dele como museólogo, principalmente dentro do Museu Histórico Nacional e a partir dos anos 60 em outras atividades também, né? Mas eu acho que o Clóvis, ele realmente faz jus a esse né, esse personagem de ícone, né, esse personagem icônico. Tudo começou no NUMUS em 2005 com um projeto belíssimo do professor Ivan Coelho de Sá, que, né, voltou a ser diretor da Escola de Museologia, né, nos últimos anos, e ele conseguiu reunir uma quantidade de pessoas da primeira geração, da segunda e terceira geração docente, entre professores, alunos, profissionais de museus, né, que atuaram fora da sala de aula, né, pessoas que atuaram efetivamente nos museus, para reunir memórias, para reunir documentos, para reunir objetos, para reunir memórias coletivas e individuais, né, formando assim a memória institucional do que hoje é o núcleo de memória da museologia no Brasil, né? E nos últimos anos, talvez desde 2012 ou 2013, os nossos pioneiros começaram a fazer 100 anos, né? E o professor Ivan começou com uma série de comemorações em torno dessas pessoas. Então, a cada ano foram sendo feitas algumas celebrações para pessoas que faziam 100 anos, né? Dona Nair de Moraes Carvalho, Maria Augusta Machado, ainda aqui em memória, Dona Lígia, gente, esqueci o sobrenome dela, que vergonha. E
Trigueiros, vários outros. E chegou em 2017, aliás, quando chegou em 2016, começou um movimento, né, no Museu da República, em primeiro lugar, para fazer uma exposição em torno do Clóvis. E aquilo causou, assim, né, claro, uma surpresa, uma alegria, mas causou também um estranhamento, porque o professor Ivan estava programando aquilo para 2017. Porque tinha visto na biografia dele que ele tinha nascido em 1917. Mas tudo bem, às vezes, né, porque tem um calendário apertado. Só que o professor Ivan tinha ido ao enterro de Clóvis em 2006, 2005, 2006. Não, 2003, 2005. né? 2005, né? Uhum. E ele ficou na lembrança de que era 17, e num belo dia, a gente mora perto, a gente pegou ele sempre transita de táxi, pegamos um táxi para ir para a Unirio e paramos no São João Batista. Né? E ele foi ao túmulo de Clóvis para ver o que estava ali. E estava 1916 a 2005, perdão. E ele começou a achar aquele esquisito, e vamos confirmar, e vamos confirmar, e vamos confirmar. E fomos nos documentos, fomos na ficha de matrícula, 1917, 17. Aí alguém, né, aventou, mas se ele tivesse que mentir a idade? Pô, ele não ia mentir a idade em um ano. A essa altura do campeonato seria por quê? Né? E dali começou. A gente começou a puxar o fio dali. E ele falou, vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa. A gente já estava programado para fazer o seminário do NUMUS em abril, né? Aí ele falou, vamos ver o que dá para fazer. De repente dá para fazer um documentário, um mini doc, vamos fazer. E aí eu comecei a puxar na Biblioteca Nacional, no repositório. Bornai. E aí eu comecei a ver que não aparecia só o Clóvis. Que aí aparecia o pai, o avô, os irmãos. Eu falei, Ivan, eu vou ter que puxar do 19. Vou ter que puxar lá de trás. Olha, eu só posso te dizer o seguinte, a gente vasculhou tudo. Tudo que tinha de almanaque, de revista, de jornal, foi vasculhado sobre o Clóvis e a família dele. Né? E aí a gente descobriu que o pai tinha vindo, né? A gente começou a especular, veio no final dos anos 20, e aí conseguiu abrir a joalheria. Aí depois do crash o crash de 29, eles fecharam, faliram, e o irmão virou isso, a irmã virou aquilo, enfim. Né? E eu sei que foi muito bom, a gente foi para Friburgo, a gente visitou o cartório, a gente visitou a igreja em que Clóvis foi batizado, visitamos a cúria, pesquisamos na cúria, né, encontramos todos os registros de batismo, os irmãos que não vingaram, tudo está lá, está tudo lá. Né? E aí a gente conseguiu construir o documentário. Ana tem um caso especial que é sobre a ascendência suíça dele, né? Eu vou pedir para você falar um pouquinho depois do Mauro sobre isso, porque vocês foram atrás de uma documentação para tentar investigar se ele tinha essa ascendência suíça, que ao longo da vida inteira ele falou, meu pai é suíço, minha mãe é espanhola, não é isso? E foi com esse mote que o Mauro, que participou da Comissão de Carnaval da Tijuca, em 2015, né, que fez um desfile sobre a Suíça, inspirado aí, pelo menos a comissão de frente, o mote do enredo era justamente o Clóvis Bornai, menino e depois adulto, né, se transformava na comissão de frente, guiando a gente durante esse desfile, né? Conta pra gente como é que foi essa concepção, e a sinopse do enredo foi escrita pelo próprio Clóvis, né? Conta pra gente como foi esse ano. Não, porque foi um desfile de 2015, na Unidos da Tijuca. Havia aqui no Rio de Janeiro um interesse da Suíça em fazer um projeto que gerasse o interesse do brasileiro a uma possível viagem à Suíça. Né?
Então, a intenção do consulado era fazer com que o destino Suíça não parecesse uma coisa improvável ou muito difícil de se conseguir. Então, eles criaram um projeto, que, se não me engano, chamava-se Suiçando, onde eles iam mostrar que o brasileiro poderia, sim, viajar para a Suíça, que não era tão caro assim quanto parecia. E dentro desse projeto da Suíça, conseguiram, através da captação de recursos da própria Unidos da Tijuca, encaixar o carnaval. E os captadores de recursos da Unidos da Tijuca estavam envolvidos com esse projeto. E aí veio a ideia de falar da Suíça como enredo. Logo de cara, foi meu primeiro ano na Tijuca, né? Foi logo quando o Paulo Barros saiu. Eu entro para a Tijuca e faço parte da comissão de carnaval, que tinha a Nick, o Elcio, o Carlinhos e o Marcos. E aí começou todo aquele envolvimento, Suíça. Fizemos uma viagem de 15 dias pela Suíça, sob a chancela do próprio consulado. Foi uma viagem maravilhosa, inesquecível, muito ilustrativa, muito organizada para variar, né, com os horários todos certinhos. Fizemos esse tour pela Suíça e quando a gente chegou aqui no Rio para começar a montar o texto, ficou esse vazio. Como linkar a Suíça ao Carnaval Carioca? Porque até então ninguém estava falando de Clóvis de Bornai. Nosso foco era a Suíça, era chocolate, era toda aquela coisa que a gente está acostumado, são os Alpes suíços, tudo isso. E aí surgiu a necessidade, para não ficar parecendo um enredo que o pessoal chama no carnaval de enredo CEP, que é quando você recebe um patrocínio e se obriga a falar de um tema, para não ficar aquela coisa muito quadrada, começamos a tentar achar o link. E, por acaso, numa brincadeira de Facebook com um amigo meu, eu fui procurar uma imagem do Clóvis Bornai para poder mandar para ele. Até então, não tinha a menor ideia dessa ligação. E quando fui procurar a imagem, selecionei a imagem, mandei para ele, e me veio o interesse de dar uma lida na história do Bornai. E logo de cara eu vejo a informação. Gente, travou aqui para mim. Tô. E aí fui direto para a Tijuca no dia seguinte, falei, gente, eu consegui a junção. E aí o Carlinhos, que era o escritor dos enredos na época, começou a trabalhar essa figura do Bornai. Então, na verdade, a chegada do Bornai no enredo da Suíça carnavalizou aquele momento que a gente estava muito inseguro, porque a Suíça, como é que a gente vai fazer carnaval com a Suíça? Então, o Clóvis, mais uma vez, surge para o carnaval como uma opção maravilhosa. Então, essa ligação, né, ficou um conto marcado no tempo, o olhar suíço de Clóvis Bornai. Aí pronto, a gente conseguiu amarrar tudo, amarramos todo o enredo, e justamente essa comissão de frente, que era do Alex Neural, que foi praticamente toda montada pela Nick Salmon, tinha essa figura do Bornai menino. E aí você tem o Bornai menino naquela sala com a lareira, onde o pai do Bornai conta as histórias suíças para ele. E no final de toda essa encenação, em cima de um carro que recriava uma biblioteca, uma coisa mais intimista da família, surge a figura do Bornai vestindo justamente o primeiro figurino, que foi o Príncipe Hindu, onde ele ganha o primeiro prêmio. Então, em síntese, a comissão de frente contava todo o enredo, tinha os personagens, tinha até o Alien do Giger, né, que é suíço. Então a gente conseguiu amarrar, e para ser mais objetivo, nós conseguimos carnavalizar a Suíça trazendo o Clóvis Bornai para dentro do nosso enredo. Então foi assim um achado, foi assim um momento maravilhoso, e ali a gente percebe como o Bornai era querido, e como o Bornai é, sem dúvida nenhuma, uma grande referência carnavalesca. Quando eu falo carnavalesca, eu acho que ele apresentou o carnaval para o Brasil da maneira que realmente o carnaval era. A postura dele, diante, até isso que o Tony falou, da sexualidade dele, não me entenda mal, mas parece que ele normalizou, fez com que aquilo se tornasse normal. A minha figura, assumindo a minha postura, é normal.
Então, eu acho que a partir do Clóvis, eu acho que o carnaval começa a ter um outro olhar, um outro foco, e a condição, eu não sei se esse é o termo ideal, Tony, me desculpa, a condição dele de gay assumido, até pelos trejeitos, pela indumentária, né? Acho que favoreceu muito isso. Você olhar uma figura ilustre como Bornai e entender que aquilo ali era uma síntese do carnaval, eu acho muito interessante. E talvez a Ana me corrija, eu acho que ali o Bornai também parece que popularizou, entre aspas, a profissão de museólogo, né? Eu acho que ele traz à tona uma profissão que não era muito conhecida ou talvez não muito entendida. Então eu vejo hoje o Clóvis como um grande porta-voz da cultura carnavalesca em todos os sentidos. Eu vejo o Clóvis hoje como como se chama assim, empunhando uma bandeira pela naturalidade que ele agia, e vejo ele também para a função de museólogos, né, para a profissão de museólogos, também um grande cartão de visitas para essa história toda. Então, acho que o Clóvis tem muitos atributos, e eu acredito que ele, sem dúvida nenhuma, é uma síntese do que é hoje o Carnaval Carioca. Ana, num pequeno documentário que a Globo News fez sobre o Clóvis Bornai, eu acho que também nesse momento do centenário, o Milton Cunha é o narrador principal, e ele lembra que a gente deve interpretar a vida, a memória do Clóvis Bornai pela chave da fantasia. Né? Seria uma vida encantada, uma vida que se transforma no carnaval, se transforma no museu, e esse certo mito faz de origem dele, Suíça e tal, né, que vocês foram atrás dos documentos, né, da ascendência dele, essa desenvolvimento de uma vida de fato encantada, de uma vida em parte fantasiosa, né? Comenta isso aí pra gente, Ana. Como é que foi essa pesquisa? Olha, eu a partir até do que o Mauro comentou, a gente pode chegar à conclusão de que o Clóvis transformou a vida dele, a biografia dele, acredito eu, né, numa psicologia leiga, vamos colocar assim, que ele tentou transformar a tragédia numa alegoria, né? Os pais são constatadamente, tanto o lado materno quanto paterno, os avós, todos são espanhóis, não tem, a princípio, só se for algo muito longínquo, algo que a gente não conseguiu pegar, mas toda a estrutura genealógica dele que a gente conseguiu coletar é de raiz espanhola, não tem, a princípio, nenhuma matriz suíça, não tem nenhuma matriz francesa, da Normandia ou alguma coisa do tipo. Não há, a princípio não há. Entendeu? Ai, Ana, ainda bem que a gente está fazendo essa live agora, imagina se é lá em 2015. Eu ia perder ponto em enredo. Pois é, mas assim, o que a interpretação, a minha interpretação pessoal é que ele transformou a vida dele, a tragédia da vida dele, né? Porque ele foi uma pessoa, um adolescente que foi muito mal compreendido, ele, ainda menino, foi levado para um bordel para ser desvirginado, né? Naquela situação toda, o irmão levou lá de carro e deixou na porta do bordel, a Deus dará, ele não, um menino que não estava entendendo nada, né? E chegou num ponto que ele não conseguiu mais aguentar e o pai expulsou de casa, né? E ele foi acolhido por Geni Dreyfus, que foi uma professora, uma museóloga, né, do curso de museus, e pelo Félix de Maris, que também foi um museólogo e um professor do curso de museus, e que com ele foi um companheiro de vida dele por quase 30, 40 anos. Né? E é realmente muito, muito delicado falar da vida do Clóvis, da pessoa dele, porque tem esse normal diferente, né? Do que na época era um escândalo. Mas ele conseguiu lidar com isso com uma maestria que
poucas pessoas hoje, com uma certa abertura que a gente tem maior para as liberdades sexuais, ele lidou com isso, ainda que certamente com muito sofrimento, porque, por exemplo, quando ele se fantasiou de Zazá nos anos 40, né, se vestiu de mulher no carnaval, foi um escândalo, causou um certo mal-estar. Então ele se propôs a continuar se fantasiando, mas com personagens masculinos e cada vez mais alegóricos, né? Se por um lado, tenho que ser, né, um personagem masculino, ok, mas vai ser cada vez mais mais pluma, mais paetê, e foi dessa forma que ele encontrou para resistir, para dar conta. Era um excelente profissional que trabalhava, né, de março a dezembro, enlouquecidamente, pegando vários plantões, e janeiro, fevereiro, ele ficava por conta de carnaval. Era férias e as emendas que ele conseguia. Né? Eu acho muito legal, Mauro, o enredo da Tijuca, esse mito que é um mito de vida dele mesmo, que era defendido por ele mesmo, né? Já que os documentos dizem que a ascendência dele seria espanhola. Eu acho muito bonito essa oportunidade de falar de Clovis Bornai e dos mitos da Suíça a partir justamente das memórias, que são também míticas e tal. Se vocês fossem, eu acho que pela regra perfeita da história, talvez o desfile não tivesse sido tão interessante, né? Existe uma tendência do carnavalesco, sempre fugir do caminho muito certinho, né? Confesso que naquele momento estávamos todos convictos que o pai era suíço, sim. E foi isso que nos levou a montar o enredo desse jeito. E foi o que eu falei para ele, se fosse agora, eu já estava frito com o enredo, né? Já ia ter que mudar a sinopse. Mas a figura do Clóvis, já repito, ela é muito querida. Então, a cada momento que a gente falava do enredo, a cada momento que a gente trazia uma coisa toda, a família foi muito presente também, as meninas foram presentes, né? Elas acompanharam o tempo, né? Foi mais se não me engano, quem ia mais aos sambas, às finais de samba de enredo, às cortes, era a Patrícia, se não me engano. Então, isso criou uma relação muito interessante. Elas todas desfilaram com a gente. Então, também, a gente descobre um Clóvis diferente. Aí sim começa a novidade em cima do enredo, que é esse Clóvis, entre aspas, eu vou dizer, o Clóvis mais familiar, o Clóvis que acolhe praticamente uma família toda, um Clóvis que beneficia a família logo após a sua morte. Então, esse carinho que ele tinha pelas meninas, esse carinho que ele trouxe, a Ana evidente, deve ter muito mais conhecimento sobre isso, era muito claro quando as meninas falavam dele, né? O carinho e o amor. E também a preocupação de como que nós íamos apresentar a figura do pai, né? Do Clovis Bornai. E por isso que elas acompanharam, e a homenagem foi muito bonita. A homenagem foi de muito destaque, principalmente a comissão de frente, que deixa bem claro todo aquele envolvimento do Clóvis com a nossa Suíça. Eu queria mandar um abraço, então, para as filhas dele, Patrícia, para a Tainá, que coordena as redes sociais, né? O Clovis Bornai vive, e que, se estiver nos assistindo, então, receba o nosso abraço carinhoso aí. Queria lembrar o pessoal que a gente está ainda com a Paula Nunes aqui no nosso encontro, e a Ingrid Cardoso, que está nos bastidores, fazendo a gestão aí das perguntas nos comentários. Então, se você estiver assistindo e quiser mandar a sua pergunta, já tem mais uma ali. O Pensamento Social do Samba, um canal muito interessante de discussão sobre memória, sobre cultura do samba, comentou ali, estamos ligados e parabéns pela iniciativa. Obrigado, colegas. Então, mandem a sua pergunta que a gente vai ler aqui. Boi com Abóbora, que tem uma live logo depois da nossa, então migrem para lá. Parabéns pela abordagem do tema, é isso aí. Deixa eu perguntar para o Tony. Tony, o Clovis Bornai, ele transitou entre dois mundos, né? O mundo do carnaval e o mundo dos museus, da museologia. Esse mundo dos museus era justamente do Museu Histórico Nacional, um museu extremamente tradicional, baseado ainda, que ele faz o curso de museus, né? No momento em que a museologia ainda tinha
uma concepção visual do bom gosto, né, contra uma cultura visual do excesso. E no carnaval ele era o oposto, né, grandioso, exagerado, bastante afetado no carnaval. Como é que você vê esse trânsito dele? É um trânsito duplo? E eu te pergunto, melhorando talvez a questão, qual dos dois ambientes era o ambiente da fantasia? Legal. Bom, o Clovis, ele, retrocedendo um pouco, né? Ele era um cara que sofreu muito. A sua família, paterna e materna, foi uma família violenta e uma família muito opressora. Ela oprimiu muito, né? Como até a Ana colocou, a violência de obrigar o Clovis a fazer sexo com uma mulher, por exemplo. Clovis sempre foi afetado e sempre foi afeminado. Né? Ele sempre foi o Clovis também do carnaval. Mas no carnaval ele encontrou uma forma de... Aquilo era tranquilo, ele não seria questionado. Uma breve análise fotográfica, a gente pode analisar 2 momentos do Clovis, ou 3. Clovis no curso de museus, sempre reprimido, contido. Clovis trabalhando no Museu Histórico Nacional, contido. Mas quando o Clovis passa a ser carnavalesco, ele brilha. Os olhos dele brilham. Os olhos dele sorriem. O rosto dele se transforma. Ele passa de ser o personagem de canto da foto para ser o personagem central da foto. Ele é o brilho da foto. No carnaval, ele encontrou a vida que ele nunca teve, que foi uma vida de liberdade, de expressão. Né? O Clovis Bornai, com todo esse contexto e como foi colocado, era muito natural o Clovis, no carnaval, ser afetado. Porque no carnaval todos podem ser afetados, mas no dia a dia não. No dia a dia ele era ofendido, ele era humilhado, ele era maltratado. Fico pensando o que deveria ser Clovis no Museu Histórico Nacional trabalhando. Se até o ano passado uma educadora não pôde escrever a palavra LGBT em uma cartilha. Fico pensando como era o Clovis em um curso de museu, se hoje os cursos de museologia são extremamente conservadores. Mas é fácil imaginar o Clovis no carnaval. O Clovis no carnaval, ele tinha uma frase que o James Green vai falar, uma frase muito interessante. Ele apostava que todo homem poderia ser pavão no carnaval. E por isso, as suas fantasias sempre representando a majestade. Porque até representar a majestade, reis, príncipes, poderiam ser fortalecidos. Agora, qual dos ambientes era o de fantasia? Era o seu ambiente como museólogo. Era o seu ambiente como estudante. Era o seu cotidiano. Esse era uma grande fantasia que o Clovis tinha que experimentar, como muitos homossexuais experimentavam. E devia ser muito dolorido para ele. E isso fica muito evidente nas fotos. O olhar de tristeza que ele tinha, né? E a gente, desde 2014, a gente já apontava essa dubiedade desse centenário na revista Memória LGBT, que posteriormente aí foi desenvolvida por outras iniciativas. E o Clovis, ele tem... e aí, isso que a gente precisa sempre afirmar. Se o Clovis tem toda essa trajetória, um ponto é principal. O Clovis, ele optou em resistir, tornar o seu corpo como um elemento muito importante de uma resistência, né? Porque ele perpassou aí a ditadura militar, ele perpassou a AIDS e ele sobreviveu a tudo isso. Ana, ainda assim, o Clovis foi um museólogo bastante bem sucedido, né, e exemplar no campo da museologia também. Conta pra gente como é que era esse ambiente do curso de museus. Ele se forma ali nos anos 40, final dos anos 40, né? Conta pra gente como é essa formação inicial dele na museologia. Tá sem som, Ana.
Oi, voltou, né? Pronto. Então, o Clóvis, ele se formou na turma de 45, né? Na primeira turma do curso de museus, depois da reforma de 44, que acrescentou várias disciplinas e começou a tomar uma feição cada vez mais universitária. Ele já trabalhava no museu como zelador, né? Na verdade, ele começou a trabalhar no prédio do Museu Histórico Nacional, em outra repartição, porque existiam várias repartições dentro daquele prédio, e foi conquistando, né? Ele foi conquistando aos poucos o espaço dele. E ainda como aluno, o primeiro sinal de que ele seria diferente no âmbito da museologia foi um elogio formal que está registrado, está no arquivo do Museu Histórico, um elogio formal vindo de Dona Nair de Moraes Carvalho, que era coordenadora do curso de museus. Então, a partir disso, a partir de todas as entrevistas que a gente fez com Fernanda Moro, com Lourdes Novaes, com Elisa Carrazone, com a própria Dona Nair, depois a gente foi à Bahia visitá-la, um pouco antes do falecimento dela, e todas, unanimemente, todas só tinham a falar da competência dele, do quanto ele era trabalhador, do quanto ele era, do quanto ele se sentia bem trabalhando ali. E até mesmo tem um caso do Barroso, que ele foi testemunha do nascimento do neto dele. Ele convidou o Clóvis, falou, vamos lá registrar o meu neto. Então, assim, eu não estou falando que era um mar de rosas, é óbvio que não devia ser, né? Até porque tinha as suas, tinha as nuances de preconceito, é lógico, do mais radical ao mais velado. Dentro do próprio museu devia ter muito, mas eu acho que o Clóvis ele se torna um ícone, para além da museologia, ele se torna um ícone de profissional de museu resistente. Ele venceu pela competência dele, né? Tanto que nos anos 60, com Léo Fonseca e Silva, que foi diretor, que ele era militar, um militar da Marinha, extremamente machista, extremamente rigoroso, com tudo, andava com um cetro, uma espécie de enfim, para lá e para cá, dentro do museu, ele foi lá e deu a direção, a coordenação do Museu do Folclore para o Clóvis, em 68 ou 9. Entendeu? Então, assim, por mais... nada é justificável, óbvio que não. Mas o Clóvis conseguiu vencer. E eu acho que isso tem que ficar muito registrado, muito bem alinhado. Né? O Clóvis, por mais que ele possa ter sofrido, ele venceu. Ele deixou um legado, sem dúvida. Um legado de trabalho digno, de trabalho bem feito, de artigos excelentes nos anais do Museu Histórico, né? De trabalhos excepcionais na comissão do Museu da Carmen Miranda, né? Entre vários outros trabalhos no MIS, as exposições que ele fez. Então, até na criação do Museu da República, ele estava à frente da equipe, até porque Dona Geni, depois, né, ela que na verdade estava à frente mesmo, era a chefia e se tornou chefe do Museu da República depois, mas era o homem de confiança dela, era o braço de confiança dela, era Clóvis. Ele se torna coordenador de várias repartições dentro do Museu Histórico. Né? Eu acho que isso tem que ser levado em consideração. E é interessante que ele não consegue o Museu do Carnaval, né? Pois é. A maior festa popular do mundo, no Rio de Janeiro, com a pujança que tem o Carnaval Carioca, Carnaval de São Paulo, Brasil como todo. E esse personagem tão carnavalesco, tão ligado à atividade, à museologia, ele não consegue
para vocês verem como o carnaval ainda é colocado sempre a um patamar muito abaixo, né? Quando se fala em cultura popular, o Museu do Carnaval é uma coisa tão distante, né? E tendo um homem desse em atividade, ainda poderia ter hoje um grande Museu do Carnaval. Fizeram um ensaio muito pequeno lá na Praça da Apoteose, que eu lembro que tinha uma roupa dele que nem cabia dentro do espaço, mas foi um ensaio muito pequeno do que seria o Museu do Carnaval. Então, eu acho que isso aí deve ter sido uma grande frustração para ele, né? Mas por outro lado, ele conseguiu montar uma alegoria dentro do Museu Histórico Nacional. Ele trabalhava como carnavalesco dentro do museu. Chegou num ponto em que não tinha mais como, né? Ele desvincular uma missão da outra. É uma pena. Eu acho que o mais próximo que ele conseguiu trabalhar no carnaval, né, muito entre aspas, foi com o Museu da Carmen Miranda. Uhum. Né, a ideia de fantasia, de extrapolar a arte do que era convencional dentro do museu. Quando você fala montar um carro alegórico, na verdade ele usou como se fosse um barracão hoje de escola de samba, do espaço, né? Imagina um mini barracão de carnaval dentro do pátio do Museu Histórico. Ah, que legal isso. É Clóvis. O Cláudio Bornai tem uma história interessante que com 12 anos ele ganha o seu primeiro concurso de fantasia no baile de gala lá do Fluminense Futebol Clube, né? Ele rouba a carteirinha de sócio do irmão mais velho dele, vai para esse concurso vestido de cossaco e ganha o concurso, com 12 anos apenas. Depois descobrem a artimanha que ele fez, teve que devolver o prêmio, foi cancelado, enfim, e daí começa uma carreira enorme também, né, dentro dos bailes de gala. Mauro, eu queria te perguntar como é que era esse momento de grandes bailes de carnaval, né? Bailes fechados, bailes para elite, mas que tinha um povo que ficava do lado de fora do Teatro Municipal vendo os destaques entrarem com as fantasias maravilhosas e tal, né? Como é que era para o Clóvis Bornai? Como é que era essa situação desses concursos e tal? Acho que em 37 ele monta, ele cria, né, Ana, o baile baile de luxo, de desfile de fantasias de luxo no Teatro Municipal, né? Eu acho que ali é um divisor de águas, onde você traz um monumento praticamente histórico, né, das artes, que é o Teatro Municipal, e você incorpora a esse monumento das artes, que é o Teatro Municipal, o Carnaval. Eu acho que, naturalmente, havia uma ruptura, né? Havia uma divisão clara, né? O baile do Teatro Municipal, onde você trazia os grandes nomes, que era Evandro de Castro Lima, Wilza Carla, Jesus Henrique, né? Eu conversei hoje, inclusive, com o Edmilson, que hoje é um artesão de carnaval, um dos mais conceituados, né? E ele falava que, na verdade, quem trazia as grandes novidades, em termos de materiais, era o Evandro, mas o Clóvis já era hors concours. Então, de tanto ele ganhar, acaba abrindo mão da disputa, né? E até porque os outros não conseguiam chegar a ele, né? Ao nível dele, né? Então, eu acho que era um glamour que o carnaval tinha. Era evidente que a classe mais inferior, a classe mais baixa, que também, naturalmente, tem a essência do carnaval, ficava de fora. Então, a gente vê meio que o Clóvis aí sai desse espaço elitizado, né? E consegue também penetrar nas classes mais baixas ligadas ao carnaval. Tanto é que ele vira carnavalesco e durante muitos anos ele faz carnaval, né? E se torna campeão do carnaval. Lógico que, vamos lá, guardando as devidas proporções, eu faço carnaval há 30 anos sem nunca ter deixado de fazer carnaval. E nunca ganhei um carnaval no grupo especial. Quer dizer, é só para vocês avaliarem a importância de você ganhar um carnaval pela Portela no grupo especial. Então, eu acho que o Clóvis pega tudo aquilo que ele tem em termos de estofo cultural e principalmente da parte de mão de obra, de artesanato, né, de bordados e pedrarias, e consegue levar isso para as alegorias e faz com que a Portela se torne campeã do carnaval. Isso é um legado que muita gente não lembra disso.
O que me deixou um pouco, o que me causou estranheza também, quando a gente foi falar um pouco superficialmente do Clóvis, né? É evidente que vocês devem ter notado que o desfile da Tijuca ele não vai tão fundo assim na história do Clóvis Bornai, ele dá uma pincelada superficial, o Clóvis passa a ser, dentro do desfile da Tijuca, só um elo de ligação entre o Carnaval e a Suíça, mas me causou estranheza de muita gente que hoje milita no Carnaval, artisticamente falando, não sabia que o Clóvis Bornai tinha sido, inclusive, carnavalesco da Unidos da Tijuca, que estava prestando homenagem. Então, eu acho que isso é bacana porque a gente conseguiu trazer à tona esse outro Clóvis. As pessoas estavam muito ligadas no Clóvis no final de carreira, fazendo talvez a escolinha, fazendo televisão, ligados a Flaguei, ligado às marchinhas de carnaval, né, que é uma coisa também que é essencial, era essencial para o carnaval, e poderia muito bem voltar. Então, eles não tinham essa ideia de um Clóvis carnavalesco, de um Clóvis Bornai carnavalesco, né? Com essa postura que hoje os carnavalescos têm. Então, acho que isso também foi uma coisa bacana que a Tijuca levou. E também acho que também eu também acho também que o conteúdo histórico que ele traz da profissão, né? Sem dúvida nenhuma, isso é fato, favorece demais a montagem das roupas, a fidelidade das formas, né? Por mais carnavalizada que fossem as roupas, ele trazia sempre uma leitura acadêmica muito bacana para as roupas dele. Sim, eu queria te perguntar, o Clóvis, ele tinha um estilo próprio que se dá para identificar enquanto carnavalesco. Ele tem mais ou menos uma década, né, de fazer carnaval à frente das escolas como carnavalesco. Ele ganha na Portela em 1970, um samba que ficou para a história do carnaval, o Esquindô Lelê, enfim. E eu acho que o Tony pode cantar esse samba para a gente junto com a marchinha de carnaval da Flaguei, né, Tony? Eu acho que você poderia cantar um pouco para a gente, para deixar o papo mais leve. Que tal, Tony? Deixarei para uma próxima live. Ô, Tony, tira uma dúvida. O projeto da Flaguei, ele se concretizou ou foi só um respiro e não foi para frente? Foi para frente e inspirou outras torcidas, né? Surge a Flaguei, posteriormente surge a Coliguei. Então elas começam inclusive a competir. E tem um caso muito engraçado quando a Flaguei e a Coliguei se encontram. É um caso muito, muito interessante que é narrado num livro sobre a Coliguei, que é o time gay do Grêmio. Mas o Clóvis ainda teve, e aí reforçando novamente esse seu papel, né? Surge também outros times, e aí vem algumas histórias. Não, o Clóvis, ele torcia para um outro time, e ele criou a Flaguei só para colocar ali o Flamengo como um papel de um sistema pejorativo. Mas, quando surge a Coliguei, o criador da Coliguei, posteriormente, ele está vivo, ele faz uma narrativa justamente desse debate, desse encontro aí com o Clóvis, né? Que a Coliguei foi criada em 77. E aí eles acabam se encontrando e acabam conversando sobre. Ele era à frente do seu tempo, né? Porque é de uma coragem ímpar, né? No momento que o país passava, ele se assume desse jeito, ainda mais diante de uma torcida como a torcida do Flamengo, né? E eu lembro que era visto com muita simpatia isso, por mais preconceito que todos tinham com relação à postura dele, por um lado era visto com muita simpatia. Então, acho que o Clóvis tinha esse poder, quando eu falei lá no começo da nossa live, que eu falo que ele normalizou, não sei se o Tony concorda com isso, e a Ana também, ele trouxe para um patamar de normalidade essa relação gay com a sociedade como um todo. Não posso estar falando uma besteira, acredito que não. Porque ele se assume de tal maneira, né, e com o estofo cultural que ele carrega, que isso credencia ele a ser um porta-voz. Eu vejo, guardando as devidas proporções, hoje eu vejo o Milton Cunha muito assim. O Milton hoje é o chanceler do Carnaval Carioca, é o chanceler do Carnaval para o Brasil como um todo. Acho que nada é feito dentro do Carnaval Carioca hoje
sem a chancela do Milton Cunha, do carnaval como um todo, né, Brasil todo. Por quê? Porque o Milton, meio como o Clóvis, ele foi galgando passo a passo essa condição dele de se impor, né? E a pessoa, para se impor, como o Milton e como o Clóvis, tem que ter o estofo cultural, porque ele fica, senão fica muito vulnerável. Eu penso assim. O Clóvis, tanto quando o Coliguei e Flaguei, assim como as outras torcidas, elas tiveram algo que, na verdade, não foi, pelo menos na narrativa da Coliguei, isso fica muito evidente. Esse grupo de homossexuais da Coliguei, e provavelmente isso aconteceu também na Flaguei, eles foram no braço. Né? Eles têm um conto da Coliguei que eles foram com barras de metal, com pedaços de pau, enfrentar o pessoal que estava ameaçando eles, incomodando, intimando, né? Então, essa pacificação, né, isso meio que não aconteceu, porque o que ocorreu, na verdade, foi um enfrentamento. E uma das coisas, né, que aconteceu foi torcida organizada, pode ser torcida de mulheres, pode ser torcida de gays, pode ser dependente do grupo. Mas quando eles estão organizados e juntos, qualquer pessoa vai ficar um pouco aí preocupada com a sua segurança. E Coliguei e Flaguei têm histórias muito incríveis para narrar no nosso futebol, mas também eles foram aí sendo excluídos. Se eu não me engano, hoje já existem mais de 14, inclusive recentemente, uma dessas torcidas teve aí ameaça, um desses grupos que surgiu, e esses grupos vão para cima, porque são grupos muito bem preparados, porque o preconceito já existe, apanhar na rua já existe, a violência já existe. Então, vamos para frente. E esses grupos de futebol trouxeram muito isso. Tem uma foto icônica da Coliguei, que eles estão em frente a um estádio com pedaços de pau, de madeira, é super engraçado, e sempre foram muito violentos. Agora, fazendo um adendo nesse apontamento, é um papel que eu acho que quando fazemos algumas pesquisas, a gente tem que ter algumas atenções que são muito importantes. Uma delas é fazer uma pesquisa pós-falecimento de uma pessoa, de um ícone. É óbvio que todo mundo vai dizer que ele era muito bacana. Isso é óbvio. Agora, a gente precisa também se atentar que o preconceito está em algumas palavras. O preconceito como ser diferente, ou ter que ser o melhor, ou ter que trabalhar o melhor, o maior, isso também é preconceito. Porque ele não pode ser igual a todo mundo. Ele tem que ser o melhor, ele tem que ser o digno, ele tem que ser o melhor profissional. E o Clóvis, ele perpassou tudo isso, é óbvio. Agora, ficar numa única narrativa, e uma narrativa recente, sendo que o seu acervo pessoal, né, as suas fantasias estão sendo deterioradas, são questões que a gente pode passar, porque se o Clóvis é esse profissional tão impactante para os museus e para a museologia, cadê ele nos museus e na museologia? Ele está no carnaval. Mas, além da Unirio, quais são os outros cursos? Quais são as outras iniciativas que vem debatendo? Né? E aí a gente tem que refletir de fato, cadê esse Clóvis que perpetuou tanto e foi uma pessoa tão impactante para os museus e para a museologia, que não aparece nos museus e na museologia. E isso é um questionamento, como ele aparece no carnaval, tanto que estamos falando do Clóvis a partir do carnaval, né, numa live sobre carnaval, e não numa live sobre museus e museologia, porque os museus e a museologia, de fato, entendem o Clóvis como qualquer coisa, ou, né, como foi colocado, o carnaval está sempre em segundo plano. Agora, um carnavalesco assumidamente homossexual, que era de torcidas organizadas, ele não vai estar no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto plano. E eu acho que o Rafa caiu. Apareceu a Marilda aí. Fala, Marilda. Eu entrei no lugar do Rafa, que o Rafa caiu. Boa noite, gente. Boa noite, Ana. Tá que rebocaram o carro do Rafa? Meu amigão Marcos.
Pois é, Santa Catarina está com problema de luz, de internet, né? Que ventou muito lá hoje. Eu acho que ele teve problema lá de conexão. Obrigado, Mauro, antes de mais nada, e vamos aí continuar. Pois é, eu acho que eu posso até ter me excedido um pouco quando mencionei sobre a competência do Clóvis, mas tem uma razão, que não necessariamente tem a ver com o fato dele ser homossexual e ter tido a trajetória que teve. A quantidade de fake news que se forma dentro do campo é absurda. Já disseram que ele não tinha terminado o curso. Os próprios rivais dele dentro do carnaval falavam que ele era um funcionário público de cabide. Né? Ele tinha a rivalidade, principalmente com o Evandro, né? E era absurda a quantidade de calúnia que se fazia. Então, eu acho que eu ficava... À medida em que eu tomei conhecimento, que eu fui lendo, que eu fui me apropriando da pesquisa, na época, eu criei uma necessidade tão grande de defender o Clóvis, que eu acho que quando eu retomei o tema, eu acho que eu me emocionei um pouco. Mas, de fato, ele tem uma trajetória que é marcante a ponto de que deveria estar nos nossos cursos de museologia. Né? As nossas turmas deveriam aprender sobre quem foi Clóvis Bornai, assim como também deveria ter aprendido quem foi Lígia Martins Costa, que agora me lembrei o nome de Dona Lígia, me deu um branco na hora. Né? Porque a gente não estuda sobre o nosso próprio campo. Essa é uma fragilidade que existe na museologia no país inteiro. A gente estuda Devalet, a gente estuda Meresse, a gente estuda Gregorov, a gente estuda sobre o Icon, a gente estuda sobre muitas coisas, mas a gente não estuda sobre o nosso próprio legado, a nossa própria caminhada no campo. Se não houvesse o projeto que o professor Ivan coordena sobre memória da museologia no Brasil, talvez não haveria nada. Entenderam o meu ponto? Nós temos, Ana, pessoas muito importantes que são oriundos do samba, que foram fazer museologia para estudar suas histórias, né? Nós temos aí a do Donga, não me lembro o nome dela agora, temos a Lucimar na Mangueira, que procura museologia para estudar o samba. Isso é muito importante. Então, mesmo, quando me torno carnavalesco, eu me torno inspirado no Clóvis Bornai, quando me torno museólogo, na verdade, quando escolho museologia, né? Depois do Clóvis Bornai, eu talvez seja o primeiro carnavalesco museólogo que aconteceu no carnaval. E é muito importante. Até foi um comentário meu, que como está aí o Tony Boita e ele fala sobre a memória GLBT, por isso que eu acentuei um pouco no meu comentário que quando o gay é competente, tem que ser competente 3 vezes mais ou 4 vezes mais para se colocar na sociedade. Então, por isso foi meu comentário a respeito disso. Eu acho que vale a gente planificar esse comentário, uma vez que temos na roda aí o Tony, que defende essa questão aí da GLBT, que é mais e isso é muito importante. E o Clóvis, ele suplantou, talvez, com a museologia, ele suplantou muito mais, ele virou um historiador popular do Brasil, no meu conceito, porque ele passou a participar também de programas populares, Bolinha, programas de carnaval como jurado, Chacrinha, e isso foi muito bom, na medida que a museologia precisa disso, né? E também a causa gay precisa também ser espalhada de forma que todas as classes sociais entendam e passam, se não quiser aceitar, mas que respeite pelo menos. Então, como Clóvis, como o Tony está aí nessa roda, eu meio que acentuei isso. Ele foi o nosso primeiro garoto propaganda. Onde o Clóvis passava, em qualquer programa que ele passasse, ele falava da museologia, ele fazia questão de dizer que ele era museólogo, que ele era, né, um profissional de museu, ele sempre fez questão. Ele foi o nosso primeiro marqueteiro. Na década de 60, 70, ele falar de museologia no programa Chacrinha, por exemplo. Isso é maravilhoso, né? Isso é uma coisa... Porque ainda quando eu cheguei na Unirio, em 89,
A museologia tinha ainda um cunho muito elitista, tinha um olhar muito elitista. E muitas vezes, quando eu falava que para quem faz museologia, eu vou trabalhar com carnaval. Quando insistiam muito para ser preso e ficar em cadeia especial, porque ninguém entendia porque eu queria ser carnavalesco, já era carnavalesco, fazia museologia. Porque eu incluí na museologia matérias na grade curricular, as quais tinha muito a ver com carnaval, né? E eu vivi uma época onde os carnavalescos eram muito formados na parte de belas artes. E eu percebi que o carnaval partia para um momento muito artístico, com pouco conteúdo. E eu achei que a museologia podia trazer esse conteúdo do carnaval histórico, programático, de pesquisa. E eu escolhi museologia tecnicamente pensando nisso. Para fugir um pouco desse caminho só artístico, né? Inspirado no nosso garoto propaganda com as Bornai, né? Logicamente, né? Você sabe que o professor Ivan quase virou carnavalesco, né? Isso é uma fofoca muito petit comitê, que agora não vai ser mais petit. Ele quase virou carnavalesco. Faltou isso aqui. Eu sei. Mas o problema é que ele trabalhava em 3 lugares diferentes e aí não conseguiu pegar o trabalho na escola de samba, né, para pintar painel, para fazer alegoria. Eu trabalhei com muitos acadêmicos da Escola de Belas Artes que também tinham essa pretensão de cursar museologia para poder alimentar mais esse lado histórico da atividade em si, né? Agora, eu posso interromper um pouquinho, ver com a Ana ou com o Tony? Eu queria que vocês falassem um pouco do episódio do Bornai com o Carlos Imperial. Aquilo foi um grande teatro, aquilo configurou esse embate que o Tony colocou agora da postura da torcida, né, de uma maneira mais leve, evidente, mas aquilo foi uma coisa mais folclórica ou para você, Tony, tem um significado mais marcante? Ana, você quer falar primeiro? Porque eram dois primeiro você. Eram os dois extremos do momento, né? O Carlos Imperial com aquela postura machista, que também era um grande personagem, né? E o Clóvis com toda essa delicadeza e essa posição que ele se colocava diante da condição dele. Então, eu sempre achei, assim, tudo que eu li, porque tem uma outra passagem que é a do Clóvis com Madame Satã. E o Clóvis, ele nunca foi um cara, assim, ao meu ver, fácil. Ele sempre foi, assim, meio brutamonte, assim, né? Num debate que ele tem com Madame Satã esculacha ele e fala assim, eu não tenho paciência para esse tipo de bicha. E aí ele sai batendo boca. Então, assim... e teve esse debate, foi um debate caloroso, né? E aconteceu. Na bibliografia, esse debate ocorreu. Agora, isso na bibliografia, e aí eu caio no que a Ana falou, que uma das coisas que acontece muito com esses personagens homossexuais são as fake news, são essas fofocas, essa boateria. Uma notícia que eu peguei em uma dessas revistas era uns comentários bem pesados sobre a sexualidade do Clóvis, falando que ele era pedófilo, pederasta e coisas muito, muito pesadas. Agora, na fofoca, eles tiveram um debate bem caloroso. Agora, nos documentos, pode ter uma outra postura aí. Olha, quanto a esse embate na verdade, não é nem um embate, é uma relação entre o Clóvis e o Imperial, a gente só teve acesso às críticas dos jornais, né? Porque, falando em bom português, a gente não teve acesso às filhas do Clóvis, só muito no finalzinho do documentário. Mas elas assistiram antes de todo mundo. Elas tiveram um preview, né, antes de ser lançado. E concordaram com tudo. Agora, do ponto de vista, a gente lê todas as críticas que saíram na época, era aparentemente era uma provocação. Era uma provocação encenada. Né? Foi um texto do Chico Anísio, né? Salvo engano.
Acho que era um texto do Chico Anísio, que foi de uma peça que era no Canecão, né? E os dois ficavam lá provocando, né, o personagem do machão com o homossexual, né, com todas as afetações da época, que tudo era uma provocação, tudo era um escândalo, tudo era uma aberração, né, tanto de um lado como do outro, porque eram os excessos. Agora, tanto que a gente vê que o Clóvis ele acolheu esse tipo de personagem. Eu não posso tentar chutar exatamente, porque eu acho que o Tony até poderia falar um pouco sobre isso, porque logo depois, né, no final dos anos 80, ele faz durante um tempo a escolinha do professor Raimundo como como é que ele chama? Seu Peru. O Seu Peru. Ele faz alguns episódios, né, substituindo o Orlando Drummond. Né? Ele acolheu, de certo modo, a exacerbação, né, do que seria a exacerbação. Né? Isso tem uma razão, isso tem um porquê. Eu não estou em condições de falar sobre isso. Não me sinto, não me sinto à vontade para falar sobre isso. Eu acho que o Tony teria uma resposta melhor. Agora, a Ingrid, alguém do staff, alguém lançou uma pergunta, isso, sobre as fantasias do Clóvis. Olha, o projeto Memória da Museologia, ele é um projeto universitário, ele é um projeto da Unirio, ele tem verba só para bolsista. Agora, se houver o interesse da prefeitura com a Unirio de ceder as fantasias do Clóvis para fazer parte das coleções do NUMUS, eu acredito que seria muito bem-vindo. E talvez seria muito melhor cuidado. Agora, tudo depende dos interesses institucionais. Será que Ana, hoje é acervo da prefeitura. Está no Museu da Cidade, ao que parece, né? Ou estava em vias de ser transferido para o MIS, alguma coisa assim. Mas a princípio está no Museu da Cidade. Será que eles estão dispostos a abrir mão? Será que eles estão dispostos a perder as fantasias do Clóvis Bornai para uma universidade? A gente não sabe. Isso é uma conversa que nunca se teve. Isso pode ser lançado, não sei. Isso deve estar guardado em baú, né? Provavelmente está mal acondicionado, vamos dizer assim. Eu não sei. Eu não sei porque eu não fui ver. Entendeu? Mas certamente. Mas, a princípio, é isso. Eu acho que o Tony talvez teria alguma coisa para dizer. Então, eu acho que não era só encenação, mas eu acho que eles não... E aí é no achismo, porque é isso. Entendo que os poucos detalhes que foram lançados, eles são notícias. E a gente está falando de um período que a imprensa não estava também assim tão, né? Logo depois, o personagem do Clóvis, eu vou tratar o Clóvis na TV como personagem, ele já é retirado da televisão, né? Então aí já começa a tornar esse personagem um pouco mais maligno. O próprio Imperial começam várias boatarias sobre eles, tem boatarias muito pesadas e ambos têm essas boatarias, né? Mas creio que são dois momentos, porque, de fato, as poucas informações que eu tenho são essas informações de revista. Então, eles ficavam se provocando, eles tinham esse trabalho, mas eu acho que o Clóvis ele sabia muito bem se dar com as pessoas em público. Ele sabia fazer isso. Ele era muito performático. Ele sabia como tratar, querendo matar, mas não matava, né? Ele tinha essa performance aí de uma forma surpreendente. E é isso. E eles trabalharam, eles conversaram, mas por trás das cortinas pouca coisa se tem. Eu sei que recentemente saiu uma biografia, recentemente não, há alguns anos, do Imperial, e eu acho que nessa biografia eles devem narrar alguma coisa, mas também é o olhar de quem escreveu a biografia, né? Então,
Tony, Ana, ele foi proibido de aparecer na televisão, foi na década de 70, né? 72. Essa proibição foi mantida ou ele conseguiu reverter isso? Eu não tenho essa informação. Conseguiu um pouco tempo depois. Não durou muito, não. Ele veio depois, logo depois ele retoma, né? Mas tem um tom. Porque, na verdade, essa proibição se dá muito como um cerceamento ali da ditadura militar, né? Que assim, olha, televisão, vamos cortar, que a gente não quer mais que vocês espalhem o comunismo e essa homossexualidade para as nossas crianças verem. Porque o Clóvis era... Todo mundo amava ele, era um personagem incrível. Era assim, as crianças amavam, os pais, todo mundo sentava para ver o Clóvis. E quando esse personagem começa a fazer muito sucesso, começa a incomodar, e ele fazia também questão, né, de mostrar quem ele era e fazer essas narrativas da sua vida. A ditadura fala, olha, lamento, só que também a ditadura já estava ali, né, bambeando. E ele... e aí, assim, a imprensa já, né, vamos tirar um pouco. E eu acho que, na verdade, eles não tiram, eles dão um banho-maria, vão ficar assim, fica aí quietinho um pouquinho, daqui um pouco você retoma. Né? E aí, e também tá ali perto do prêmio que ele ganha, né, no Carnaval. Porque ele ganha em 70, e aí ele começa, 72, ele tá no auge da carreira dele, e aí todo mundo conhece Clóvis Bornai. Né? Agora, eu acho interessante. E nós já nos aproximando do fim do tempo. Pode falar, Ana, depois eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, para a gente fazer as considerações finais e encerrar, já não dando tempo. Mas deixa eu só falar uma coisa, rapidinho, para as pessoas que estão nos assistindo na live. Procurem ver a imagem do Bornai no filme do Glauber Rocha, onde ele faz a figura. Que maravilha aquela cena. Me fugiu agora o nome do ator que está junto com ele na cena, mas é maravilhosa a postura dele como Estácio de Sá, numa película em preto e branco, e do Glauber Rocha. Isso é uma coisa muito icônica, muito marcante. Procurem assistir. Original dele, né? Com a fantasia dele mesmo, né? Ele faz o personagem com a fantasia de carnaval, né? É maravilhoso isso. Eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. Ana, o que você acha que os carnavalescos podem contribuir para a museologia? Como podemos... Eu sou museólogo carnavalesco, mas como que o mundo do carnaval pode contribuir para a museologia? E para essas considerações finais, por favor. Olha, não tem dúvida que o trabalho do carnavalesco é uma tradução da expressão popular. É uma linguagem. Carnaval se tornou linguagem. Na medida em que o museólogo, à medida em que ele se forma, e eu não estou dizendo dos 4 anos da faculdade, eu estou falando da medida em que ele se forma profissional, né? Ele aprende a decodificar linguagens. A linguagem visual, o áudio, o sentimento, tanto que a base conceitual de qualquer museu é o espontâneo, é a espontaneidade. A gente não vive sem a espontaneidade. Não existe criatividade, não existe arte, não existe nada, não existe somente o sobreviver. Né? Então, na medida em que um carnavalesco chega para um grupo de estudantes de museologia e diz, olha, isso aqui é uma possibilidade de atuação do museólogo, na medida em que ele pode contribuir com o estudo do tempo, do espaço, da cor, das proporções, porque esse não é somente um trabalho do artista. O artista, ele tem a inspiração, ele tem todas as técnicas, né? Mas unir a colcha de retalhos das alegorias, das fantasias e de todas essas traduções de linguagem, sem dúvida, é também o trabalho do museólogo. Obrigado. Tony, e você também pode falar algo sobre mais, se quiser falar a respeito do Clóvis, e como você acha que a museologia e o carnaval pode contribuir positivamente na questão de resguardar memórias LGBT?
Bom, o carnaval já faz isso muito bem, né? O carnaval, ele permite a liberdade antes, durante e depois, e ainda garante a sustentabilidade, né? Gera renda. Isso era um ponto que Clóvis fazia muito. Tem algumas passagens que ele fala, né? Isso é muito comum entre os carnavalescos, que ele economizava muito para utilizar no carnaval e reciclar a sua fantasia, então. E a museologia, junto com o carnaval, ela tem... A museologia tem o que aprender com o carnaval, e não o contrário. A museologia tem a aprender com o carnaval a liberdade, o diálogo, a troca e o sentimento de comunidade e pertencimento que o carnaval tem. Coisa que a museologia está muito preocupada com outras coisas do que com as vidas, do que com as memórias, do que com as pessoas, né? Então, creio que seria essa grande contribuição de ambos. Garantir o direito, a museologia aprender com o carnaval, a liberdade e a democratização dessas memórias e desses direitos. Agora, Mauro, você, sem querer, tem sido um museólogo ao abordar tantos personagens importantes da história, e sem querer é um carnavalesco museólogo. Você falou de Bibi Ferreira, já falou de Dona Ivone Lara, né? Já falou de Martinho da Vila, já falou de tantos personagens, Nelson Cavaquinho na Mangueira, como enredo, e sem querer você faz uma abordagem museológica, quando leva para a avenida um resumo da vida das pessoas, no audiovisual mais assistido do mundo, que é o Carnaval. E o que você acha que, como carnavalesco, pode fazer mais ainda para a museologia e ajudar esse amigo aqui particularmente, né? Que é o reflexo de museólogo, e todo o campo da museologia, e a todos da museologia? Eu acho que é mão e contramão, Amarildo. Eu vou citar só uma passagem do Carnaval de São Paulo, que vocês vão entender da importância do que seria a museologia dentro do Carnaval. Eu assisti um desfile de uma determinada escola em São Paulo, onde a Guerra Civil Americana estava sendo representada por uma roupa camuflada. Você tinha o coturno, você tinha uma calça cargo, você tinha uma jaqueta camuflada. Então, a Guerra Civil Americana estava sendo encenada para milhares de pessoas, sendo transmitida para o mundo todo, com uma roupa camuflada. Então, eu acho que aí é o momento onde o carnavalesco tem que parar e falar, gente, vamos pesquisar. Nós fizemos a mesma Guerra Civil Americana na Unidos da Tijuca, e para fazer um figurino, foi feita uma pesquisa profunda, inclusive com viagens ao exterior. Na viagem, a gente já começou a fazer levantamento de indumentária. Por quê? Porque eu acho que a função do carnaval, ela, antes de tudo, ela é informativa, ela é cultural. Então, se você vai para a avenida e leva uma informação distorcida, uma informação truncada, uma informação errada, você pode aí estar, sem dúvida nenhuma, cometendo um grande pecado. Aí você deixa de ser um evento a festa popular mais conhecida do mundo, não pode cometer esse tipo de erro. Então, eu acho que o carnaval precisa ter o olhar acadêmico, sim, o carnaval precisa ter o olhar da pesquisa, e é por isso que eu acho que essa coisa da museologia, do estudo da indumentária, enfim, é uma coisa de mão em contramão. E como também acho que isso vai muito do próprio carnavalesco. Tem carnavalesco que tem o rigor, ele prima pela qualidade, ele vai buscar o... Então, eu acho que cada vez mais alguns carnavalescos se afastam da parte acadêmica, que é importante, enquanto que outros se aprofundam muito mais. E aí vejo também que não existe nenhuma diferença entre essas duas atividades. Então, se a gente faz um carnaval historicamente correto, buscando as referências, buscando os amigos, né, para poder nos informar, do mesmo tempo temos que não fazem isso e acabam ganhando a mesma pontuação que a gente. Então, é uma coisa que parte mais do pessoal. Mas eu acredito que seja um caminho de mão em contramão. Acho que as duas festas, as duas atividades se misturam, as duas atividades são importantes e, repito, vejo aí o Clóvis Bornai como um pináculo dessa miscigenação artística. Quero aproveitar e agradecer muito a Ana e o Tony também, e a Marilu também, de ter me dado a oportunidade de interagir com esse universo tão importante da museologia. O Tony, com a sua postura política também
reconhecida e invejável. Então, eu quero dizer que essa live, para mim, foi muito ilustrativa, emocionante e me encheu de orgulho. Eu é você, né, mesmo. Adorei, foi ótimo. Essa pergunta é muito boa, também quero saber. Essa camisa é da Pop Lord. É do Júnior, Pop Lord. Vocês podem procurar aí nas redes sociais. O Júnior apoia o meu... Fala eu fazendo jabá. O Júnior, da Pop Lord, apoia o meu programa lá, o Quintas com Quintais. Essa em especial foi da Unida Tijuca com estampa Tupavão, que é uma estampa exclusiva para a Unida Tijuca. Eu estou mandando fazer uma agora com o Tigre, do Império da Casa Verde, nossa escola em São Paulo, graças a Deus. Suas considerações finais, Ana, por favor. Olha, eu acho que o Clóvis, ele é a tradução realmente, né, ele é a fusão entre o museu e a fantasia, assim como diz o título do nosso documentário. Porque ele sempre teve contato com a arte na medida em que o pai foi joalheiro e trabalhou com, né, com todas aquelas pedras, né, com ouro, com prata, e aprendeu a admirar, né, a beleza daqueles objetos. Depois ele vai para o curso de museus e apreende um repertório que, sem dúvida nenhuma, influenciou em toda a carreira dele, tanto como museólogo, evidente, e como carnavalesco, e como, né, o ícone das fantasias no Rio de Janeiro. Sem dúvida, ele foi cada vez mais aprimorando. Sem dúvida nenhuma. Agora, eu não tenho dúvida que o legado que ele nos deixou tem que ser trabalhado em monografia, em artigo, em dissertação, em tese, em projeto de pesquisa, em projeto de extensão. Tem que levar o nome do Clóvis para o país inteiro, né, da produção dele, tanto no carnaval quanto no museu. Porque ele merece isso, porque isso faz parte da nossa história, isso faz parte não só da história da museologia, mas da história do país. Ele é um ícone do país. Você vai em qualquer lugar do mundo que se aprecie o carnaval, o Clóvis é uma senha. Principalmente para quem visitou o Brasil, né, 30, 40, 50 anos atrás. Né? Ele foi um ativista político. Né? Um pouco antes de falecer, estava ele lá, né, com sua manifestação individual na Parada do Orgulho. Quietinho, pertinho da casa dele, ali em Copa. Né? Ele foi a expressão do que é o que deveria ser qualquer pessoa generosa, né? No final da vida dele, né? Até para ter para quem deixar as coisas dele, porque ele não deixou herdeiro, né? Por vias, né? Da trajetória de vida dele. Ele se casou com a pessoa que trabalhava com ele, adotou as filhas, deixou tudo para essas meninas. Né, o que prova que toda a generosidade que ele recebeu quando ele fugiu de casa, que ele ficou desamparado, que ele primeiro morou ali na Ordem dos Leigos da Penitência, depois foi para a casa de Dona Geni, ele soube retribuir. Então a gente deve ao Clóvis. Né? Do mesmo jeito que a gente fez essa live, a gente tem que fazer mais lives sobre o Clóvis, porque isso aqui é insuficiente. 1h e 20 não conta nem uma fatia da história, né? Porque é muita coisa para contar sobre o Clóvis. Então eu acho que a nossa missão hoje é colocar o Clóvis em tudo que a gente puder, né? Em todas as linguagens possíveis, né? E agora a última pode falar. A última, né, o preview que eu tenho para deixar é que o Numus está recolhendo já está coletando mais referências, inclusive
de dados que a gente não conseguiu colocar no documentário, que a gente não conseguiu colocar no artigo que a gente publicou nos Anais do Museu Histórico, que a gente está escrevendo um pequeno livro sobre ele. Não vai ser um livro, uma biografia de 300, 400 páginas, mas certamente um livrinho modesto dentro das referências que a gente conseguiu nesses anos todos, mais referências até, né, porque o professor Ivan, a Raquel, eu também, ninguém parou de pesquisar sobre Clóvis, e daqui, não sei, talvez um ano, deva sair alguma coisa. Bom, levo todos os abraços e considerações da Escola de Museologia Unirio, onde eu me formei, tenho muito respeito. Um abração no Ivan, que é o diretor da Escola de Museologia, e a todos os alunos que recebam a sua empolgação, a sua influência para estudar Clóvis Bornai e não esquecer essa memória. E muito obrigado por sua apoio, super contribuir. Eu é que agradeço pelo espaço, pelo convite, que eu nunca imaginei de ser convidada. Maravilhoso, maravilhoso, muito obrigado. Obrigada. Agora o Tony faz suas declarações finais para a gente ir encerrando. Bom, pode falar. Estou com o microfone ligado. Clóvis Bornai nos ensina a sobreviver em tempos de ódio, a viver em tempos de alegria, a resistir, a ser criativo, a humanizar e, sem dúvida nenhuma, ele nos ensina duas coisas que creio que é muito importante e que devem ser duas palavras muito que devem ser seguidas aí tanto por museólogas, museólogos e carnavalescos. Resistência e liberdade. Essas são duas palavras que sempre quando eu lembro do Clóvis eu vejo. Resistência e liberdade. Ele resistiu à vida e conseguiu trazer a liberdade através do seu corpo, do seu trabalho e das suas práticas. Obrigado pela sua presença e fico muito agradecido pela contribuição que foi assim fantástica. Eu só quero fazer agora um preâmbulo rapidinho aqui. Eu tenho um livro do Clóvis Bornai, que eu era vizinho dele lá no Copacabana, que eu morava no Rio de Janeiro. Ele me dedicou e me presenteou com um livro sobre teatro de revista, a história de teatro de revista. Eu tenho esse livro comigo e também, sem querer, não sabia, ele participou da montagem do Museu da Carmen Miranda, ao qual eu fui estagiário por 1 ano e meio. Também não sabia que ele participou dessa equipe que montou. Fiquei muito feliz de saber, ler a biografia dele. E agora, Mauro, obrigado também, Mauro, suas considerações finais. Grande carnavalesco do São Paulo, Rio de Janeiro. Eu que agradeço a Maria a oportunidade de poder falar desse personagem tão importante. Eu acho que ações como essa vão manter sempre viva a memória, a figura do Clóvis, né? Conforme a Ana falou, acho que outras ações precisam ser feitas para que a figura do Clóvis não esmoreça diante do cenário carnavalesco e dentro da museologia, dentro da cultura como um todo. Então, eu fiquei, repito, muito honrado de poder estar com a Ana, com o Tony, com o Rafael e você, Amarildo, te agradeço, participar desse tão importante momento, embora seja uma coisa aparentemente pequena, mas que trouxe à tona muitos esclarecimentos em relação à figura do Clóvis Bornai, e que as pessoas possam aí, a partir daí, alimentar mais essa figura maravilhosa que foi Clóvis Bornai em todos os sentidos, artístico, academicamente falando e socialmente falando, com o Tony colocando bem claro aí a figura do Bornai diante desse nosso quadro. Muito obrigado a todos vocês e podem me chamar quantas vezes quiser. Obrigado, e hoje eu vou dormir mais alimentado de cultura, mais alimentado de informação dos meus amigos. Fico muito, muito feliz por isso. Boa noite a todos e Clóvis Bornai para sempre no nosso coração, na museologia e no carnaval. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, gente.